Olá, bem-vindo a mais um Online Experience, mais um serviço online da Gravidade Zero Church. Eu quero hoje fazer algo diferente, conversar com vocês e refletir acerca de Jesus dizendo e falando lá no livro de Apocalipse, especificamente à igreja de Éfeso. Jesus é aquele que passeia entre os candelabros e vai falando uma série de coisas em relação às igrejas, e eu quero extrair alguma sabedoria disso para a minha vida e para a sua vida. Eu tenho desde o início da pandemia estudado o livro de Apocalipse, aliás, é o meu livro predileto, se é que eu posso dizer que existe um livro predileto, todos o são, mas existem livros que você tem um carinho a mais. Eu também me lembro de uma mensagem que eu gravei há mais ou menos 4 anos atrás, Entre os Candelabros, que também marcou muito a minha vida, foi muito forte para mim, foi muito forte para a igreja. E eu fico imaginando como nós, como instituição religiosa, como máquina eclesiástica, crescemos ao longo dos anos e ao longo do tempo, e no perigo de crescer, o perigo que corremos ao crescermos, muitas vezes não de uma maneira correta, mas de uma maneira sutilmente desordenada. Vocês vão entender o que eu quero dizer, ou o que Deus quer dizer, obviamente. Eu me lembro muito do primeiro amor, e essa questão do primeiro amor, muitos combatem dizendo, o primeiro amor tem que ser o amor de Deus em todo o tempo, afinal nós somos alcançados por Ele, etc e tal, e cada um tem a sua maneira de explicar essa questão. O fato é que quando nós fomos alcançados por Jesus, esse primeiro amor nos impacta de tal maneira que nós somos virados do avesso, e aquele amor passa a ser a causa de absolutamente tudo, e não o inverso, não o tudo passa a ser a causa das coisas, não. O problema aqui para nós é que no início o amor é tudo porque nós não temos nada, porque normalmente quando nós chegamos à presença de Deus, ou quando nós somos alcançados por Ele, nós chegamos vazios, nós chegamos quebrados. E é bom que seja, porque dessa maneira que chegamos é a maneira como somos amados e alcançados. E então aquele amor passa a ser tudo, é assim que tudo começa. É sem nada, é vazio, é só aquele amor, a paixão, o fogo e a vontade de ser de Deus, por Deus, para Deus e de servir a Deus. Mas a partir do momento em que a gente vai crescendo, em que a gente vai amadurecendo, e naturalmente nós vamos sendo abraçados pela máquina eclesiástica ou pelo mecanismo da igreja, e nós também temos o desejo de crescer dentro desta máquina. Nós vamos trabalhando, vamos realizando coisas que são maravilhosas, coisas que aparentemente são para Deus, questões que afetam a vida de outras pessoas, e por isso nós dizemos que são coisas de Deus, e nós expandimos, crescemos, perseveramos, e é lindo como nesse primeiro amor nós somos inflexíveis, nós somos inabaláveis, nós somos intangíveis muitas vezes, apesar de sermos pequeninos na fé, mas nós somos como leões, leões que rugem, fortes, porém novos na fé. E é um paradoxo, porque hoje somos tão fortes, somos tão maduros, e diametralmente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos vemos tão expostos às emoções e tão sutis, né? Tão cheios de dedos. É estranho isso. Mas quando nós somos novos na fé, nós somos gigantes, somos fortes, somos vigorosos e temos uma consciência tão pura, né? E nos mantemos e nos abstemos de tudo aquilo que de fato nos promiscui. Aquilo é claro, é notório, nós nos afastamos. Nós temos um temor vivo que nos protege. Isso é maravilhoso, isso é essencial, é vital para a nossa fé. E hoje, dizendo da minha própria vida, 25 anos depois, eu posso dizer que eu me sinto irrepreensivelmente, em muitos momentos, seco.
É aqui a minha reflexão, o meu meia-culpa, se é que eu posso usar esse termo. Porque nós crescemos tanto, que aquela singeleza do primeiro amor, aquela pureza, aquela coisa gostosa, aquele sentimento de ser pequenino no colo do pai, aquela segurança gigantesca que tínhamos em meio ao furacão, no olho do furacão, e eu sei que vocês me entendem, hoje foi tomado por conta deste ativismo. Aquele amor puro foi tomado por um outro pseudo-amor, que não é o amor àquele que é o amor, mas é um amor àquilo que chamamos de Deus ou que fazemos para Deus. Nós acabamos deixando de amar a Deus simplesmente porque Ele é Deus, para amar as coisas que nós nomeamos como sendo as coisas de Deus. Eu espero que isso faça sentido, mas para mim isso é muito claro. Nós deixamos de amar a Deus simplesmente porque Ele é Deus, para amar as coisas que nós nomeamos como sendo de Deus. E que, infelizmente, na grande maioria das vezes, não são de Deus, não tem nada a ver com Deus. Deus não está naquilo, e pela sua misericórdia, Deus, penso eu, na sua infinita misericórdia, luta e reluta para que todos os dias nós possamos corrigir a rota, né? Ou retomar a rota, para voltarmos ao início, a singeleza e a pureza do primeiro amor. Porque nós nos gabamos, nos jactamos de saber, de fazer, como a geração de Caim e de Abel, né? É uma luta, a geração de Caim versus a geração de Abel. Um quer fazer, não, o outro é. E Deus quer nos mostrar que Ele não está preocupado com aquilo que nós fazemos, mas com aquilo que nós temos nos tornado. É importante a gente entender isso, que com o passar do tempo, nós nos tornamos tão perigosamente ortodoxos, e eu quero que vocês me entendam, porque outro dia, há pouco tempo, ainda fui mal interpretado nessa questão, porque a ortodoxia, ela é ótima, ela é a fé reta, mas ela é extremamente perigosa quando ela não é acompanhada do Espírito, ou quando ela não tem vida. Eu não estou falando que devemos ser pró-heterodoxia, não, mas a ortodoxia sem vida é perigosa, é cancerígena, é a letra que mata, é a letra que seca, é como ortodoxia parece com ortopedia, parece que nós estamos mais para um trabalho de deixar as coisas retas, mais como um médico ortopédico do que ser aqueles que fazem a obra do Espírito. Ora, nós não estamos preocupados em deixar um osso reto, nós queremos aplainar as montanhas, nós queremos endireitar as veredas. É algo maior, é algo superior, é algo interior, é algo invisível, não visível, não exterior. Não é um trabalho de ortopedia, é um trabalho do Espírito Santo. Não tem nada a ver com um osso reto, seco, poroso. E muitas vezes, eu, já com 25 anos de conversão, me vejo em muitos momentos, e esse é um retrato geral da Igreja Nacional, muitas vezes sem tutano, sem a singeleza, sem a pureza. É o ócio do negócio, ou é o cálcio daquilo que se tornou muitas vezes negócio. E isso é absolutamente perigoso quando nós nos jactamos daquilo que fazemos e nós nos tornamos os bastiões da verdade e nós deixamos de olhar para dentro, ou pior, nós deixamos de olhar para Ele e passamos a olhar para as coisas que denominamos sendo coisas dele, né? Onde de repente todas as coisas passam a ter um fim em si mesmo. E isso é maquiavélico, isso é terrível. Que doença é essa? Essa é a dormência da ortodoxia.
A ortodoxia, ela também é doença quando ela vira um fim em si mesmo, quando ela não tem vida e não produz vida, ou quando alguém se agarra, se prende àquilo apenas para provar que está certo. Não, não é isso que Deus espera de nós. Na verdade, se alguém se julga estar certo, esteja certo de que estamos, obviamente, vazios daquele primeiro amor. Essa é a verdade. Se nós nos julgamos certo de alguma coisa, nós temos que estar certos e conscientes de que hoje o nosso cristianismo é um cristianismo sem amor. Nós podemos falar em línguas, nós podemos profetizar, nós podemos ter conhecimento, sabedoria, podemos dar o nosso corpo para ser queimado, podemos distribuir os nossos bens entre os pobres. Mas se não tivermos amor, para nada aproveitará. Os nossos castelos suntuosos, as nossas grandes estruturas, o nosso conhecimento, a nossa eloquência, a nossa retórica, os nossos depósitos de conhecimento, as nossas obras se assemelharão apenas a mais uma Babel, sendo que Deus quer nos levar ao colo dele para viver a singeleza e a pureza de um primeiro amor. E ele não nos fala, obviamente, contra a necessidade premente, urgente de se estudar, de tornar cheio o nosso depósito dele para um propósito, que é adorá-lo, reconciliar o homem com Deus, e não fazer com que o homem se torne um ídolo de si próprio, homens autorreferentes, homens ensimesmados, porque agora tudo é em si, para si, homens autorreferentes. Isso é a certeza de que estamos mortos. Como é que essa doença pode ser curada? Ela é curada quando nós entendemos que nós precisamos servir a Deus porque Ele é Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, quando Jesus fala à igreja de Éfeso, no verso 5, lembra-te de onde caíste, traz a memória, lembra-te como era aquela pureza de ser de Deus, por Deus, de amar a Deus, por Deus, de não ter nada a proteger, de não ter medo de correr risco. Lembra-te do tempo em que tua porção era o Senhor, e era a tua herança, era o teu cálice, e que as tuas divisas caíam em lugares amenos, e que tu dizias, eu não tenho nada, senão o Senhor. Bendita pobreza. Lembra-te desse dia. Como é que nós somos curados desta doença? Entendendo que toda ação que é em si e para si é queda. Este é um alerta para todos nós. Toda ação que é em si e tem um fim em si, que é para si, é queda. Foi assim que o diabo caiu. E não foi de uma outra maneira. Nós precisamos ter a consciência de que se virou algo em si e para si, já era. Eu não sou. Eu só sou o que sou, se sou nele, por meio dele e para ele. E disso nós não podemos perder vista. Mas nós perdemos vista. Nós temos percebido que em muitos momentos essa maneira com que nós crescemos dentro dessa máquina eclesiástica que nos faz ser dependentes daquilo que consideramos ser o selo de aprovação e que está longe de uma dependência de Deus, mas nós nos tornamos dependentes daquilo que criamos. Se a máquina funciona bem, se o mecanismo roda bem, se eu tenho bons likes, se a vitrine está cheia, então ok. Mas nós hoje não entendemos que aquilo que construímos e edificamos
tem como realidade uma realidade invisível, porque nós nascemos para manifestar um Deus invisível, que só é visível quando Cristo de dentro para fora se manifesta em nós. Não há outra forma, não há outra maneira. Por isso o perigo de nos ensimesmarmos, de nós crescermos e nos jactarmos em sabedoria, em conhecimento, e eu não falo contra. Eu estou falando no perigo do orgulho, do ego, de se perder. Assim como os nossos irmãos, os zelotes, os escribas, os fariseus, os essênios. Ora, todos eles são exemplos para nós. Todos eles estavam ali e eram, na verdade, os maiores alvos de Jesus. Eles estavam sempre por perto. Deus dava um jeito deles estarem sempre por perto, para que Jesus pudesse ali linká-los e poder nos dar grandes lições. Lições estas que eu e você, na grande maioria das vezes, desprezamos. Os essênios, os zelotes, os escribas, os fariseus, estavam todos ali, todos eles eram homens letrados, homens conhecedores da Torá, ou seja, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros. Eles eram distintos, separados, homens relevantes na sociedade, homens que tinham o aval da sociedade por causa da distinção que possuíam no esforço em se manterem fiéis à lei mosaica, em se manterem fiéis e leais às Escrituras, e tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. Mas nós não podemos perder de vista, hoje, debaixo do novo pacto, que foram estes mesmos homens zelosos, estes homens imitadores de Cristo, estes seguidores leais e fiéis, que foram os maiores perseguidores de Jesus. Nós não podemos perder de vista que estes foram os homens que mais perseguiram Jesus. Eles eram zelosos, eles eram homens que faziam, e por isso eu falo da geração de Abel e de Caim, essa rixa, espiritual que existe entre a geração de Abel e de Caim. Os fariseus, eles eram homens retos, por fora, como diz o termo popular, bela viola, mas eles lutavam, na verdade, apenas por aquilo que criam, mas era uma verdade exterior. Eles estavam presos, eles estavam amarrados intelectualmente, eles eram contra a helenização, contra a influência de Roma. Ora, tudo isso é muito bom. Eles eram respeitados pelo povo, e muitos daqueles fariseus se tornaram escribas, E nós vemos nos evangelhos eles frequentemente associados, E quando Jesus se torna um fenômeno gospel, um fenômeno religioso, quem aparece? São estes homens. O alerta aqui para mim e para você hoje é que nós voltemos à pureza e à simplicidade do primeiro amor, de uma relação de pai e filho com Deus, para que nós não nos deixemos ser abraçados pela máquina eclesiástica, e é óbvio que é necessário que nós estejamos reunidos em assembleia, que nós possamos nos reunir como igreja, mas nós não podemos nos deixar engessar, encaixotar por um Deus que é Espírito. Ele é Espírito. Eles aparecem. E quem são eles? Esses homens que vêm refutar a autoridade de Jesus? Ei, quem é esse Jesus? O que é que ele está ensinando? Será que isso está em conformidade com a Torá? Será que eles estão ensinando a lei? Ora, nós somos os fariseus, nós somos os escribas, nós somos os essênios, nós conhecemos a verdade, nós primamos pela verdade. E eles viram tudo o que Jesus fez. As curas, os milagres. Jesus curou cegos, Jesus curou coxos, Jesus curou mãos ressequidas, leprosos. Eles viram Jesus pagar impostos. Eles viram Jesus andando com os publicanos.
eles viram Jesus curando lunáticos, eles viram Jesus expelindo demônios, mas havia um grande problema. Havia um grande problema. Um enigma estava diante deles. Aquele Jesus fazia coisas que não batia com a interpretação da lei. Esse é o ponto. É onde nós nos perdemos como igreja. Quando nós, crescendo na pureza, crescemos também no ativismo, e há um sincretismo, há uma simbiose, e aí nós deixamos de ter aquela pureza para amar não mais Deus, mas amar as coisas que demos o nome de Deus, ou as coisas que chamamos que é para Deus. Nós passamos a amar as coisas, passamos a amar a engrenagem mais do que a Deus. Eu espero que faça sentido para você aquilo que Deus tem falado ao meu coração, uma vez que nesse tempo de pandemia, sobretudo eu, um arquiteto apaixonado pela estrutura também, porque eu penso que Deus está no belo, que Deus se alegra quando Ele chega em sua casa e Ele vê a casa limpa, adornada, e Ele vê as cadeiras limpas, e Ele vê um ministério infantil apropriado para as crianças, e Ele vê os instrumentos bem cuidados. Isso é óbvio, isso é claro, mas neste tempo de pandemia, onde nós estamos agora, como nos dias de Noé, confinados em nossos lares, longe das nossas estruturas, chamadas de igreja, nós temos aprendido e ressignificado o valor dessa estrutura. Eu creio, e todos cremos, isso já é um consenso, de que pós-pandemia as nossas igrejas terão um outro tipo de peso, a estrutura, né? E nós vamos precisar repensar todas essas coisas. Mas é importante que nós entendamos que em muitos momentos, eu digo isso para mim, é duro dizer isso, nós estamos errando o alvo em muitos momentos, perdidos, fazendo coisas, ao invés de amar a Deus simplesmente porque Ele é Deus. É mais ou menos como a queda de braço entre, se é que eu posso chamar de queda de braço, entre Satanás e o próprio Jó, quando Satanás queria provar para a humanidade, na sua conversa, ou na sua pseudo-disputa com Deus, porque ninguém disputa nada com Deus, Deus é soberano, e o diabo não passa de um cachorrinho de Deus, como diz Lutero. Mas eu penso que Satanás queria provar para Deus, entre aspas, volto a dizer, a Deus não se prova nada, é apenas uma maneira de me expressar, de que Jó não amaria a Deus simplesmente por amar a Deus. Teria que haver uma razão, uma motivação, ainda não revelada, ainda não descoberta pelo diabo, porque Jó poderia amar a Deus depois de tudo que Deus havia permitido que ele passasse. Então, o diabo naquela disputa, naquela prova, dizendo, ei, bote a mão em sua carne, bote a mão nele para ver se ele não blasfema de ti na tua face. E outro dia eu falei disso num G0 Tapes. É uma loucura isso. Muitas vezes nós nos vemos nessa situação. Eu penso que é um tempo de ressignificar todas as coisas. Deus tem nos chamado a ressignificar não algumas coisas, mas todas as coisas. E Jesus, ali, falando a carta de Éfeso, falando a igreja de Éfeso, nos mostra quão perigoso é nós perdermos esse primeiro amor. E aqueles homens de Deus começaram a perceber que Jesus era um enigma, era um mistério. Como é que esse Jesus, auto-intitulado Messias, faz estas coisas? Como pode ele conhecer a Torá? Não, nós é que conhecemos a Torá. Somos nós, os fariseus, os escribas, somos nós, os zelotes, que nos afastamos da sociedade
Os essênios eram assim. Eles se afastaram da sociedade apenas para estudar a Torá. Olha só, veja que afronta esse judeu dizer que tem poder para curar, que afronta. Como pode ele infringir as leis da Torá e curar no sábado? Como é isto? Jesus estava ofendendo os intelectuais da lei. Jesus estava ofendendo a domesticação da fé. Jesus estava ofendendo essa ortodoxia sem vida, a letra e as leis das tábuas de pedra, porque ele estava agora inaugurando um novo tempo, um novo pacto, onde as leis estariam agora escritas nas tábuas do coração do homem, onde agora tudo aconteceria não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. Jesus estava inaugurando um novo pacto e aqueles, os homens da lei, aqueles que deveriam ensinar, aqueles que deveriam ser o conselho do povo, justamente aqueles se tornaram o alvo de Jesus para dizer: cuidado, vocês perderam o primeiro amor. O primeiro amor, vocês podem fazer todas as coisas. Falar em línguas, ensinar, ter boa retórica, ter grande eloquência. Vocês podem parecer e terem um belo estereótipo. Vocês podem até ser belos. Mas se não tiver amor, serão como o sino que retine o símbolo. Não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada. Porque agora já não estava mais fora, estava dentro. Como é que Jesus poderia perdoar pecados? Como esse Jesus poderia não observar a lei? Veja, esse é o cuidado que nós temos que tomar hoje. Quantos hoje nas redes sociais têm ido atacar pastores ordenados, reconhecidos por Deus, homens de Deus? Quem somos nós para atacar uns aos outros? Quem somos nós? Se agora, debaixo de um novo pacto, Jesus diz assim: olha, não é mais olho por olho, nem dente por dente. Agora é: amem os vossos inimigos. Amem os vossos inimigos. Acabou. Muitos de nós ainda estão debaixo da égide do velho pacto, onde tudo é olho por olho e dente por dente, ou dente por dente. Não. Não, agora nós estamos debaixo de um novo pacto. Ame os vossos inimigos. Seja o menor, seja o último. Dê a face, a capa, a túnica. Voltem ao primeiro amor. Retornem à simplicidade. Parem de amar as coisas que vocês fazem, o conhecimento que adquiriram, os depósitos que vocês adquiriram. Parem de se jactar, parem de bater no peito. E então, eles atacavam o próprio Deus. Ei, você não lava as mãos antes de comer? Por razões religiosas, Jesus? Como assim? Ei, você não jejua também 3 vezes por semana? E aí só restava 3 conclusões a fazer, segundo aqueles sábios homens de Deus. E esse é o alerta e o perigo para nós hoje. Das 3, uma. Ou Jesus é Deus, ou ele é de Deus, ou Jesus é um charlatão, ou Jesus opera pelo diabo. E aí nós vamos ver as conclusões dos sábios intelectuais da época. Bom, primeiro, ele não poderia ser de Deus, porque ele cura no sábado. E nós ensinamos que não é lícito curar ao sábado. Aliás, não é lícito nem curar. Olha, ele também não pode ser de Deus, porque ele rompe espigas e come no sábado. Então, ele não é de Deus, porque nós ensinamos que nós não fazemos isso. Olha, ele também não lava as mãos. Olha, ele também não observa as leis dos anciãos. Olha. Então, ele não é de Deus. Bom, primeiro aspecto, ele não é de Deus. Então, será que ele é um charlatão? Bom, eu penso que ele é um charlatão.
Porque nós estamos vendo ele curar, nós estamos vendo ele fazer tantas coisas, alguma coisa tem por trás deste homem. E aí eles chegam à sábia conclusão: já sei, ele cura por Beelzebul. Ele só pode fazer obras que são obras estabelecidas, liberadas ou empoderadas pelo diabo. Ele tem um poder que vem do diabo, é um poder que emana do diabo. E esta é a conclusão que aqueles homens de Deus têm. Ele tem poder que vem do diabo. E nós estamos vivendo, muitas vezes, aquilo que eles viveram no passado. E é interessante que estes homens espalharam, segundo o Evangelho de Marcos, no capítulo 22, espalharam que Jesus curava por Beelzebul. Olha só o perigo. Olha só o perigo em se crescer para dentro. Em se crescer não no amor, mas em se crescer no ensimesmamento. Olha o perigo de se crescer no ego. Olha o perigo de se crescer e de se envaidecer naquilo que conhecemos. Olha o perigo. Agora, aqueles homens da lei estavam ensinando ao povo que Jesus, que era homem e era Deus, operava milagres porque ele era do diabo. Meu Deus, eu fico imaginando e pedindo para o Senhor: Pai, nos ajude a voltar ao primeiro amor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua graça e o teu amor nos conduza de maneira que nós não sejamos pegos nessa vaidade, nesse crescimento, naquilo que nos leva para o centro do jardim com uma fome e sede, não da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, é muito perigoso. É muito perigoso. Como essa doença é curada? Metanoia. Mudando a mente. Arrependimento. Jesus está dizendo lá em Éfeso: arrependa-te, muda a tua cabeça. É uma conversão, é um arrependimento, que significa eu sair de mim mesmo e voltar para Ele outra vez. É ficar livre deste eu, desse ensimesmamento autorreferente. É olhar outra vez para Ele e começar tudo de novo. Senhor, eu não tenho nada senão somente a Ti. É essa kenosis, é esse esvaziamento de como chegamos lá naquele primeiro dia, onde nós chegamos quebrados e vazios, dizendo: Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada sem Ti. E aí, quando nós não éramos de fato nada, aquele amor nos encheu, nós somos tomados por aquele amor. O perigo se torna quando nós crescemos diametralmente na mão oposta naquilo que nós fazemos para Deus, que não é para Deus, é para nós. Como é que nós somos curados desta doença? Existe um escatom, ou uma volta. E nós temos que ter consciência disso, porque Jesus está dizendo já há um bom tempo, e todas as evidências estão aí. Jesus diz: eis que venho sem demora, eu venho como ladrão de noite. É preciso manter os olhos abertos, ter a consciência, estarmos vigilantes, olhando para dentro e não para fora, sairmos destas vitrines visíveis, pararmos de edificarmos e construirmos coisas visíveis para os homens verem, para que nós possamos construir, sim, coisas invisíveis, que somente aqueles que carregam um Deus invisível podem entender, compreender, coisas que as pessoas olham e dizem: uau, eu sei que isso é de Deus.
Eu não abro a boca, eu não falo, eu apenas olho, eu simplesmente assopro e eu vejo o Espírito de Deus movimentar as coisas. É o Ruach HaKodesh. Sem palavra alguma, as pessoas se convertendo, as pessoas tendo um encontro com este Jesus poderoso, sem obra visível alguma, sem nenhuma Babel, sem nenhuma estrutura, não, apenas com a presença do Cristo em mim. É isso que nós precisamos edificar nesses dias. E saber que ninguém serve a Deus com saúde, com integridade, com inteireza, se não tiver a consciência instalada de que essa certeza de que você não é dono de si mesmo estiver latente, estiver patente, estiver clara e exposta como num outdoor, onde você a cada minuto diz, Ele é o Senhor, o eu sou. Em todo o tempo, onde você não se jacta de nada, onde você não é a autorreferência, onde Ele é. Porque senão, esse mesmo Jesus que anda entre os candelabros, ele diz o seguinte, senão, eu venho a ti e te removerei do teu lugar, removerei o teu candeeiro, se tu não mudares a mente e o coração. Como é que essa doença do eu é arrancada de nós? Quando nós mantemos o equilíbrio entre o amor e a verdade. Porque eles andam juntos. E nós seguimos a verdade em amor. E se o amor e a verdade não se equilibrarem, nós viramos um ser outro qualquer, e certamente cairemos para frente ou para trás, mas é certo, cairemos. E nós ficamos pensando muitas vezes nestas quedas que muitos têm por aí, e nós nunca achamos que temos, ou que teremos, ou que passaremos, seja assim. Mas o fato é que estas quedas morais que acusamos por aí, na verdade, são quedas que já aconteceram dentro de nós. Os adultérios, as heresias, as falhas, as conclusões pecaminosas, os ataques, os nossos pseudo-enganos, enfim, todo tipo de heresia que cometemos, ou pecados em si que cometemos, eles são apenas as quedas que já aconteceram aqui dentro. Estas quedas externas, exteriores, são apenas sintomas do que já aconteceu dentro. Quando nós nos rebelamos, quando nós nos jactamos, quando nós nos achamos melhores do que os outros, quando nós caímos, quando nós nos afastamos, quando nós nos promiscuímos, nos prostituímos, quando nós esfriamos, quando nós afastamos, quando nós julgamos, quando temos estas quedas morais, elas são apenas sintomas das quedas que já aconteceram no coração, que é o esfriamento do amor, que é o afastamento das coisas puras e simples de outrora. Elas são sintomas de outras quedas que já aconteceram dentro. E nós temos que louvar, porque estes sintomas, quando observados em humildade, eles nos salvam. Quando nós percebemos estas quedas em nós, quando alguns conseguem terem as suas atenções tomadas em meio aos seus heróis, às vezes um gari se levanta em meio à rua para falar justamente o contrário daquilo que nós não queremos ouvir, e aí então nós percebemos que Deus está nos salvando de nós mesmos e nos fazendo entender que Ele quer que nós voltemos a esse primeiro amor. Porque se a mente não muda, a queda é certa. E a graça de Deus, ela vem, pois se não vem, e se ela não vem, é porque eu não sou filho. Se a graça não vem, é porque eu não sou filho. E isso é importante em tempos em que a Igreja Nacional ri da verdade acerca da paternidade, onde muitos
atacam a verdade acerca de paternidade. Deus é pai e Jesus se submeteu a José, um homem sem nenhum status. Ele não tinha nenhuma referência social, ele não era nenhuma referência aos olhos da sociedade, mas ele era uma referência moral para Deus. E Jesus se submete em toda a sua vida a um pai. Deus é pai. E enquanto muitos se riem desta verdade, desta realidade, buscando heróis por aí, por aqui, coachings. E quando você fala em coachings, muitos se voltam contra você. Eu não estou falando contra os coachings, eu estou falando que o reino não é estabelecido senão por padrões. E o padrão de Deus é paternidade. Paternidade. Simples assim. Porque se a graça não nos encontra, é porque não somos filhos. E o Pai ama quem corrige, o Pai corrige a quem ama. Então, se você ainda está sendo corrigido, é porque você é filho. Mas a partir do momento que você parar de ser corrigido, é porque você já não é mais filho, ou porque você escolheu a condição de não ser mais filho, e você pode ser encontrado numa condição de bastardo. Louve a Deus enquanto você está sendo corrigido. Eu vou repetir, louve a Deus enquanto você está sendo corrigido. Louve a Deus, porque se você não receber disciplina, você é bastardo. De modo que não se entristeça quando o seu coração se desvia e cai, e a mão de Deus te toca e remove e mexe, porque existe amor nisso, é graça. Não se entristeça quando ver os perversos progredindo, fazendo tudo o que lhes dá na mente, sem temor, manipulando, maquinando, que nós não sejamos encontrados como os nicolaítas, que na frente das pessoas eram aqueles que tinham consciência de amor e de verdade. E a salvação da igreja hoje é essa, é manter-se no amor e na verdade, e no ódio a tudo aquilo que é anticristo, que é abominável a Deus. Mas veja, de novo, o perigo e o exemplo de se crescer diametralmente em ambas as pontas. Em crescer no amor e em crescer no ego. Os nicolaítas eram assim. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, ele não amou uma parte, ele não amou um nicho do mundo, um nicho social, ele não amou uma parcela da sociedade, ele não amou uma tribo, ele não amou uma etnia. Jesus amou o mundo inteiro, o pacote inteiro. Jesus nos amou por completo e por inteiro. Mas agora, mais abominável a Deus do que os nicolaítas, do que a doutrina, do que o conceito libertino, gnóstico, ascético, licencioso, que os nicolaítas tinham, que tinham estas convicções pessoais acerca de tudo e de todos, e eles faziam com que todos tivessem que abraçar essas ideologias e até as suas teologias. Ai, Deus abomina quem nos obriga a abraçar ideologias ou teologias como elemento de divisão entre os irmãos. Deus abomina esse tipo de divisão no corpo, ele abomina. Não há nada que aborreça mais a Deus do que intrigas e contendas que alguém gere entre os irmãos com sua própria ideologia, com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias bandeiras, com as suas próprias mentalidades. Se você tiver uma ideologia, cuidado para que ela não saia dividindo, nem criando intrigas, nem contendas, porque você pode até chamá-la de minha verdade, até que um dia ela se mostre como a tua mais absoluta mentira e pedra de tropeço. E é interessante que quando Jesus passeia entre os candelabros e as igrejas, ele diz o que diz a cada uma das igrejas. E ele diz muitas coisas distintas a cada uma das igrejas, como nós vimos no início. Existem coisas que são ditas a uma, que são ditas a todos. Por isso ele diz em todo tempo, aquele que tem ouvidos, ouça.
Ei, por que vocês perderam o primeiro amor? Por que vocês cresceram tanto? Por que vocês deixaram de ser simples? Por que vocês têm essa necessidade de se mostrar? Ou de mostrar uma obra que eu não quero ou que eu não fiz? Ei, vocês são minha obra. Vocês são casa. Parem de construir estes palácios. Parem de se colocarem na condição de palácios. Parem de bater no peito dizendo que vocês são alguma coisa. Parem de se jactar, de se gabar do seu conhecimento e do seu depósito. Porque sou eu que faço todas as coisas. E sou eu que tiro a mão depois de um tempo. Porque para todo homem existe um senão eu venho a ti e removo de ti o teu candelabro. Para todo homem na terra existe um senão eu venho a ti e removo de ti o teu candelabro. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Senhor, ajuda-nos a voltar ao primeiro amor. E as tuas promessas, elas são sempre coerentes com a vida. E quando a gente olha no verso 7, para esse pessoal que ele diz assim, das igrejas, para mim, para todos nós, eu conheço quem vocês são. Eu conheço o vosso trabalho, eu conheço a vossa perseverança. Eu conheço a luta, eu conheço as batalhas, eu conheço tudo que vocês têm passado, eu sei o que vocês têm vivido. Eu sei o peso dos abandonos. Eu sei o peso do que é ver as facções se criando, debaixo do vosso nariz. Eu sei o que é estar na plataforma e ao invés de você ser preterido, Barrabás ser preterido. Eu sei o que é o ser chamado de Beelzebu. Eu sei o que é ouvir, não apenas de um homem, mas de todos, crucifica-o. Eu sei o que é ser abandonado. Eu sei. Jesus está dizendo para mim e para você que está aí na sua casa, eu sei qual é o trabalho que vocês têm tido, qual é a luta. Mas renunciem, entreguem, deixem eu ser Deus na vida de vocês. Voltem à simplicidade. Sejam simples trabalhadores da seara. Sejam simples, porque eu tenho uma recompensa para esses. E a recompensa do trabalho é o alimento. Eu darei a vocês, ao vencedor, que se alimentem da árvore da vida. Joguem fora. Saiam de perto desta sombra da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, eu tenho para vocês, trabalhadores, um fruto da árvore da vida. Continuem, fiquem firmes no trabalho e no labor. Ei, filhos meus, simples, continuem humildes e simples no trabalho e no amor. No trabalho e no amor. Permaneçam simples no trabalho e no amor. No trabalho e no amor. Não façam nada para si. Não façam nada para si. Sejam simples no trabalho e no amor. No trabalho e no amor. Não se cansem, não desistam, não se tornem um fim em vocês mesmos. E que o amor seja um motor, que o amor seja a força motriz, que o amor seja o propulsor, que o amor seja a catapulta que os leva a um destino certo, que é o Cristo, manifesto de dentro para fora, onde as leis, os preceitos e os estatutos são apenas endossados por uma vida de testemunho, uma vida real, uma vida pura e simples. O que tem atrapalhado a igreja é a própria igreja se jactando do conhecimento ao invés de descer, para que o Cristo em nós
aquele que tem a preeminência, aquele que tem a supremacia, possa ser vivo em nós, a fim de que, em sua soberania, ele possa fazer exatamente aquilo que ele deseja. Simples assim. Dentro dos seus padrões, dentro dos seus protocolos, dentro da sua soberania. Que eu e você possamos voltar ao primeiro amor nestes dias e nesse tempo, ressignificar tantas coisas que são necessárias ressignificar nestes dias. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, que nós possamos diminuir, que nós possamos deixar o eu sou, tomar a primazia, a preeminência e a supremacia. Que nós paremos de fazer e fazer coisas para nós, coisas que fazemos em nome de Deus, supostamente para Deus, que não é para Deus, é para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, visita cada homem e mulher que ouvir essa mensagem, essa reflexão, que esse tempo de reflexão, que esse tempo de oração possa ser um tempo também de maturidade, de ganharmos maturidade. Senhor, nós entendemos que o Senhor não vai falar com homens que tenham depósitos de conhecimento. O Senhor não dará autoridade a homens que têm depósito de conhecimento. O Senhor dará autoridade a uma igreja que tem maturidade. Senhor, que os depósitos de conhecimento trabalhem a favor do eu sou, a favor da maturidade, a fim de que nós não vivamos errando o alvo, que nós não vivamos em detrimento daquilo que construímos, mas em detrimento daquilo que já foi feito na cruz. Tudo já foi feito, tudo está consumado. Tudo que nós precisamos é te obedecer, fazer estritamente a tua vontade. E assim como havia, Senhor, esta luta entre a geração de Caim e de Abel, que nós possamos fazer, meu Pai, apenas aquilo que é simples na tua presença, vivermos um evangelho simples na tua presença, e mais do que nos reunirmos em torno dos sarais da vida, buscando conhecimento para engordar Não, tudo que nós queremos é estar na tua presença. Volto a dizer, meu Pai, eu não estou falando contra o conhecimento da tua palavra e contra o estudo. Eu estou falando, Senhor, a favor de uma vida simples na tua presença. Como crianças na tua presença. Que nós possamos, ainda que pareça um paradoxo, sermos crianças para sermos maduros. Porque aqueles que batem no peito jamais se tornarão maduros. Que nós tenhamos a simplicidade e a pureza de uma criança, a fim de que o Senhor seja sempre a primazia. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, para que nós estejamos e vivamos constantemente no primeiro amor. E que nós não cresçamos fazendo as coisas que o Senhor não pediu, não quer. E ainda que façamos as coisas que são necessárias, sim, nós não tornemos elas maiores do que aquilo que o Senhor disse para Marta, para Maria, ou para Marta. Marta, Maria escolheu a melhor parte. O que Marta fazia era importante, mas Maria escolheu a melhor parte. Senhor, nós queremos a melhor parte. Ajuda-nos a viver no primeiro amor, para manifestar o Cristo de dentro para fora. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima. Os amo em Cristo.